Shalom! Muito bom sempre estar aqui com você e a gente poder compartilhar mais da Torá e da Tanakh como um todo, né? Como a Escritura. Lembrando que lá em 2 Timóteo, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é muito interessante, esse rabino Shaul, né, o Paulo, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando ele está falando isso, ele citando isso, ele é um rabino, ele está citando o quê? Que toda a Escritura, e qual é a Escritura que ele existia naquela época em mãos dele? É toda a Tanakh, tudo aquilo que é chamado erroneamente, né, de Velho Testamento. Então, nós vamos nos aprofundar sempre nesse Velho Testamento, para que você tenha uma compreensão maior do que os escritos sagrados dizem, qual a mensagem que é trazida ali, como Deus se revela, como Deus conversa, fala com o seu povo Israel. Então, hoje eu quero trazer dar o início, né, de mais um livro da Tanakh, que é o livro de Ruth, né, Megillat Ruth. É interessante, eu mesmo assim, sou apaixonado por esse livro. Eu já usei uma vez no meu casamento o versículo capítulo 1, 16, que fala sobre até a fala de Ruth, né, demonstrando todo o desejo dela, todo o empenho dela, toda a decisão dela em adentrar Israel e a servir o Deus de Israel. Mas existe todo um pano de fundo na história de Ruth que eu gostaria de compartilhar com você. Então, primeiramente, a gente precisa entender que Ruth, o livro de Ruth, ele está localizado historicamente no período dos juízes. Tanto é que no lá já diz assim, no primeiro versículo, né? E aconteceu nos dias quando os juízes julgavam, né? Isso é interessante. Então, historicamente está encaixando o livro de Ruth no período dos juízes. O que é o período dos juízes? É aquele período de Israel onde não há um pleno conhecimento da Torá, onde o próprio livro de Shoftim, de juízes, diz o quê? Cada um fazia o que mais achava correto fazer. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que ela achava mais correto fazer. E esse achava é o grande problema da sociedade hoje, né? das muitas religiões, quando acredita que, por exemplo, a própria Escritura ela é relativa, né? Usam um relativismo. Eu acho que não é bem assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que a gente tem que fazer dessa maneira. Então, essa estrutura, por falta do conhecimento do Torá na época dos juízes, levou o povo de Israel a uma subserviência a outros povos, a uma humilhação diante de outros povos, porque a falta da Torá traz perdição, né? O profeta Oséias, ele diz: meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. A Adonai está dizendo o seguinte: meu povo está morrendo porque falta o conhecimento da Torá. Então, essa é uma verdade que ecoa nos dias de hoje, não só para Israel, né? Hoje, Israel já não é mais aquele Israel idólatra que chegou a existir no passado, ele aprendeu a lição. Tá? Hoje Israel está se recompondo, eu falo de Israel hoje mesmo, na atualidade, está se recompondo e caminhando, né, para aquilo que será os últimos dos últimos dias, né, dos dias finais mesmo. Né? Por quê? Porque há um retorno crescente para a Torá. E até um despertar do mundo. O mundo não judeu começa a ter interesse na Torá também. Começa a se despertar para a Torá. Então, mas no período de Ruth não havia esse conhecimento. Então o povo estava à mercê das suas próprias decisões. E na maior parte delas erradas. Né? Mas vamos ao texto. O que aconteceu nos dias quando os juízes julgavam, e aconteceu uma fome, na terra de Israel, né? A terra ali é Aretz, que é relacionada a Israel, não é a terra no mundo todo, que um grande homem de Bethlehem, né, Belém, que ficava em Judá, foi para se hospedar nos campos de Moab, e ele com sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui está dando início, o ponto histórico do livro de Ruth. Né? O que aconteceu?
havia então uma fome em Israel. Quando há fome, é porque há uma ação divina sobre aquele povo, né? Então, ela é disciplinar, ela é punitiva, ela é disciplinar. Então, Israel passou a receber esse período de fome justamente por essa falta do conhecimento da Torá, né? Não há, nossos sábios dizem, não há, sem pão não há a Torá, e sem Torá não há pão, né? Então, elas estão relacionadas à alimentação, né? E diz assim, e aconteceu, a palavra, 2 vezes se repete, né? E aconteceu nos dias que, aí depois, e aconteceu uma fome. Quando existe essa expressão, e aconteceu, lá no hebraico, ela já denota que há um problema, certo? Sempre que diz assim, e aconteceu tal coisa, é porque há uma narrativa a seguir de um problema sobre o povo, né? E ele diz assim, nos dias que os juízes julgavam, mas também o hebraico permite que se leia de outra forma, nos dias em que Deus julgava os juízes. Por quê? Porque os juízes também não estavam tomando decisões com base na Torá, mas muitas vezes os juízes eram até levantados por Adonai para que pudesse colocar em liberdade o seu povo. Mas se você ler o livro de Shoftim, de Juízes, você vai ver que não há ali uma imersão, um mergulho na Torá. Homens tementes a Adonai, obedientes à Torá, se levantam para redimir o seu povo. Não, são homens que são levantados por Adonai, porque senão Israel ficaria à mercê das outras nações, né? E isso acontecia quando Israel se voltava para Adonai e clamava a Adonai, né? Mas diz aqui que esse homem, né, ele, quando aconteceu essa fome em Israel, ele pega a sua esposa, né? Primeiro ele posiciona geograficamente, ele era de Belém, né? Bethlehem, a casa do pão, né? E, olha, isso é importante, né? Bethlehem, Belém vai entrar para a história, né? E ele pega e vai se hospedar nos campos de Moab. Moab é uma nação gentílica, uma nação pagã, não é sequer uma nação amiga, vamos dizer assim, de Israel ou parceira dele na fé. E ele vai com a sua mulher e com seus filhos. Aí tem coisas muito interessantes aqui para a gente já explorar, né? Por que ele foi para Moab, né? Ou Moab em português? Porque esse homem, Elimelec, cujo nome hebraico significa meu Deus é rei, o Deus é rei, né? Ele era um homem rico. E ele não queria fazer valer a obediência à Torá, em que, num período desses de dificuldades, os ricos deveriam ser muito mais ainda gentis, muito mais piedosos com os pobres. Então, o seu plantio, né, se ele já tinha aquela lei do que caía ao solo, não podia se pegar, tinha que deixar para os pobres pegarem. Também não se podia colher os cantos do plantio, porque era para os pobres. Esse homem, ele segundo a nossa tradição, ele projetou, né? Eu não vou ficar aqui num período desse difícil, os pobres vão invadir minha terra e vão pegar tudo, né? Então ele resolve, não, já que está com fome, vão embora. Né? Não embora definitivo, por isso que o termo hebraico que se refere, ele foi se hospedar, ele foi passar um tempo em Moab. Ou seja, a ideia dele é que assim que passar a crise, eu volto para Israel, né? E aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, porque Noemi, a esposa de Elimelec, ela poderia ter impedido ele de sair de Israel. Porque na nossa lei, na Torá, um homem não pode obrigar uma esposa a algo que é contrário à própria Torá, não? Ou seja, ela deveria permanecer na sua própria terra, porque é a terra bendita, a terra abençoada. Israel é a terra sagrada. O mundo todo pertence a Deus certamente, mas Israel foi a terra escolhida por Adonai para ser morada dele, morada do Altíssimo. Então ela é abençoada. Ela também vai ser parceira nessa cumplicidade de culpa. Não deveria ter saído de Israel. Era a importância da esposa em não concordar com uma decisão que era errada, segundo a Torá. Então o que nós temos aqui? Ela vai também, né? E vai com seus 2 filhos. Então ela vai também arcar com as consequências disso, né? E aí vamos adiante. A expressão
A expressão para ir, né? Diz assim, ele foi para se hospedar nos campos de Moab. Quando diz ali, foi para se hospedar nos campos de Moab, ou seja, foi em hebraico, é vayeler, que significa que ele foi transitoriamente, ou seja, não foi para ficar num lugar específico, mas para trocar até de lugar até que pudesse voltar, né, para sua terra. No versículo seguinte, o nome do homem era Elimelech, né, Elimelech, que significa então, Deus é meu rei. E o nome dessa mulher era Naomi, que era agradável, né? É interessante aqui, porque aquela que é agradável, né, o nome em hebraico. Essa mulher deveria ser muito especial em Betlehem, em Belém, né, na terra de Israel. E ela tinha esse nome, então, que já denotava quem ela era, né? Elimelech era da realeza, ou seja, de onde viria o Messias, né? Porque isso já estava profetizado, né? Já estava determinado nas Escrituras. Então, de certa maneira, ele sabia que dele também viria o Messias, e por isso ele diz, Elimelech, Deus é meu rei, né? Ele praticamente traz sobre si essa ideia de que dele viria o rei, né? Aí depois nós temos o nome dos filhos, né? Os seus dois filhos, que eram Mahlon e Quilion. Eles eram efratitas, diz o texto, de Betlehem, e eles vieram para os campos de Moab e permaneceram ali. Agora, olha só que interessante. Mahlon e Quilion. Vamos ver os nomes deles. Eles são citados em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 22, como Yoash e Saraf, com outros nomes, né? Mas vamos pegar os nomes deles, Mahlon e Quilion. Mahlon significa desespero. Mas também tem, lembra que eu sempre falo, né, que as palavras em hebraico, elas têm o seu radical ali, as letras, as consoantes, que pode nos conduzir a uma outra expressão, que é Mehilá, que é perdão, ou seja, as mesmas consoantes formam a palavra Mehilá, né? Então, Mahlon, o seu significado direto é desespero, mas é interessante, não, o nome dele, né? Mas também tem aquele radical que denota a palavra perdão, né? E também Hlon, né? Mahlon. Hlon contém as letras de Rolim. Rolim é algo mundano, algo apegado, terreno, né? Algo que é contrário ao sagrado, né? Então, tudo isso está contido dentro do nome desse filho. O outro é Quilion, que significa queimado, extinto, não foi apagado, né? E também da onde vem o radical, né? Quilaion, que é extinção. Então, os nomes já estão dizendo alguma coisa aí para nós, né? Tanto é que Quilion, ele acaba sendo esquecido historicamente, né? Ou seja, ele foi apagado, ele entrou em extinção, vamos dizer assim, né? É um interessante. Vamos adiante aqui. No versículo 3, Elimelech, o marido de Naomi, então morreu. E permaneceu ela e seus dois filhos. Eles então casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orpá e o nome da outra, Ruth. E eles viveram lá por 10 anos. Então, olha só, Elimelech morreu. Parece que até o momento em que Elimelech estava vivo, não houve qualquer ação ou concordância de que os filhos casassem com mulheres moabitas, porque isso seria até, vamos dizer assim, na mente deles na época, contrário ao ensino judaico, ao ensino do judaísmo, né? Da lei, da Torá. Mas os homens poderiam casar com mulheres moabitas. As mulheres judias não poderiam casar com homens moabitas. Esse era o sentido real da Torá, né? E aí, nós vamos ter aqui que vão se passar 10 anos dessa história aí, né? Olha, repare que assim, permaneceram lá por 10 anos. Só que esses são 10 anos talvez de dificuldade ali, porque veja, Elimelech morreu, e ao morrer,
ele causa duas coisas comuns quando o marido morre, né? A perda do companheiro, né? A Noemi ficou sem seu companheiro de anos, e até a perda da provisão, do sustento, né? Então vai haver uma grande dificuldade nesse momento, né? Então olha só, e aí diz ali que esses homens, né? O Mahlon e o Quilion casaram com mulheres moabitas, né? E a expressão lá em hebraico casaram é diferente da expressão usada em Israel. Não digo até em termos de hebraico, mas no sentido de o que ela nos revela, né? Então ali casaram nesse texto do Vaisu, que casaram não segundo, vamos dizer assim, a Torá, né? Inclusive o texto diz que eles casaram para eles, né? No hebraico, né? Vaisu lehem, casaram para ela. Vaisu lahem, casaram para eles. O que significa casaram para eles no hebraico? Está assim ali no texto. Casaram para eles, porque não casaram para o céu, ou seja, não casaram para agradar, para obedecer a Deus, mas casaram para agradar eles mesmos. Talvez por uma necessidade física, sensual, companheirismo, carência, alguma coisa assim. Então esse Vaisu lahem já denota no hebraico que não foi uma decisão pensando em obedecer a Torá. Muitas vezes acontece isso na nossa sociedade. As pessoas casam por um vazio, por carência afetiva, por um desejo sexual, por paixão, mas não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo, né? Então daí a expressão, né? Um outro detalhe que é interessante aqui é que eles a Naomi ficou desolada por 10 anos, né? E aí ela ouve, diz o texto, né? Que no versículo seguinte, ambos, Mahlon e Quilion, também morreram. Vamos seguir o texto? Ambos, Mahlon e Quilion, também morreram. E a mulher ficou desolada pela perda de seus 2 filhos e do seu marido. Ela então ergueu-se com suas 2 noras para retornar dos campos de Moab, pois ela escutou no campo de Moab que Hashem, né, que Adonai, tinha considerado seu povo para lhes dar alimento. Então aqui ela ouve, né, ou seja, a ideia é que mercadores judeus informaram ela, olha, as coisas melhoraram lá em Israel. E aí ela, ouvindo isso, ela toma a decisão de retornar. Ela já tinha perdido os filhos, né? O texto aqui nos diz isso, né? Ambos, Mahlon e Quilion, é outro golpe na vida de Naomi, né? Ambos morrem e ela ficou desolada pela perda agora das 3 pessoas que estão diretamente ligadas ao seu sangue, à sua família, né? E aí ela se ergue, né? Erguer significa no hebraico que ela toma uma atitude e já está andando já em direção a Israel, né? Ela já está definida, decidida, né? E é interessante que ela ouve, né, que Deus considerou, ou seja, levou em consideração o seu povo, né? E isso aí nos revela muito dessa visão de eleição de Israel, né? Se nós pegarmos aqui alguns textos, né, pegar o Salmo 94:14, diz assim: pois o Eterno não rejeitará o seu povo, nem ele abandonará a sua herança. Olha, o Eterno, né, Adonai, não vai abandonar o seu povo, e nem vai rejeitar a sua herança. Se aquela fome existiu, ela teria um tempo de duração, porque ele não iria fazer isso para sempre com o seu povo, né? E também lá em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 22, Adonai não rejeitará o seu povo em consideração ao seu grande nome, ou seja, eu jurei a Israel, eu vou cumprir o meu juramento, porque o meu nome é sagrado, meu nome é santo. Então, baseado nisso, há um período ali de fome, sim, mas aquilo ali seria, entre aspas, passageiro, né? Por que entre aspas? Porque, claro, durou um bom tempo, né? Mas houve, então, uma refazenda, se refez Israel. E aí a Naomi ouve isso, né? Que as coisas estão mudando, ela tem esse conhecimento, né? De que Deus não rejeitaria o seu povo, então ela toma a decisão e
ela está decidida a voltar, e ela vai voltar, né? Agora, olha só, quando ela toma essa decisão, ela tem que levar em conta que ela tem 2 noras, né? Então, e ainda estão com elas, isso é interessante. Essas meninas essas mulheres permaneceram com ela ali mesmo, no período de dificuldade ali, né? E ela deixou o lugar onde ela estava, versículo 7, com as 2 noras, e elas foram pela estrada para retornar à terra de Judá. Então, elas foram para a estrada, né? E Naomi então disse às suas 2 noras: vão, retornem cada um de vocês para a casa de sua mãe, que o Eterno as trate com benevolência, conforme vocês trataram os falecidos e conforme vocês me trataram. Aqui é interessante, porque a primeira coisa dela, ela pensa como uma mãe, né? Ela pensa assim: olha, vocês estão aqui viúvas, vocês são moças, estão viúvas, e não tem como, segundo a nossa Torá, eu agora produzir filhos e vocês casarem com meus filhos e continuarem pertencendo à minha família, né? Eu já sou uma mulher de idade, não tem mais como acontecer isso. Então voltem para a casa de suas mães. E é interessante que ela não fala, não volte para a casa dos seus pais, é a casa de suas mães. Tanto pela receptividade, né? As mães viviam mais tempo nas casas do que os pais, né? Os pais estavam normalmente longe de casa, nas lides do trabalho, e as mulheres no trabalho e em casa, né? Então ela volta para as mães de vocês. E as mães também são muito mais receptivas, vamos dizer assim, naquela época, né? Então ela volta para lá. E aí, isso praticamente significa o quê? Ao mesmo tempo que ela está dizendo isso, ela óbvio que ela não está forçando ninguém a voltar ali, porque isso implica numa mudança religiosa, espiritual, porque até então elas estavam sob os cuidados de Adonai, por serem uma família de Israel. Se elas voltarem para Moab, elas estarão sob agora na religião delas, que era pagã, era idólatra. Então elas teriam que aqui avaliar a situação: ou eu permaneço com Adonai, ou eu volto para os meus deuses, né? Essa seria. Então, quando a Naomi ela coloca essa posição, ela não está ordenando que elas voltem, ela está colocando elas em xeque-mate, né? Avaliem a situação, né? E o fato de ela fala que trataram elas, né? Vocês me trataram os falecidos com benevolência, e me trataram também, eu, a sorte de vocês com benevolência, é porque elas tinham direito, naquele momento, por causa do falecimento dos seus respectivos esposos, e elas sendo viúvas, elas tinham direito a uma indenização, uma parte do que os falecidos deixaram, né? Era um direito legal, e elas abriram mão disso, por amor a Naomi, né? Por amor a ela, porque sabiam da situação toda, né? Então elas não fizeram questão de cobrar isso, e a Naomi vê isso como um ato de benevolência, né? Então vocês me trataram com benevolência, então é um reconhecimento. No versículo 9, que Adonai conceda-lhes a cada uma de vocês que encontrem contentamento na casa de seu marido, né? Plenitude na casa de seu marido. Ela então as beijou, né? e elas ergueram sua voz e choraram. Ou seja, voltem para Moab, vocês vão poder casar outra vez, vocês vão ter contentamento, plenitude na casa de um novo casamento. Ela, né, não beijou as suas noras, né? Ela então as beijou e elas ergueram sua voz e choraram, diz o texto. Elas então disseram a Naomi: não, pois nós retornaremos contigo para o teu povo. As duas tomaram a mesma decisão. Naomi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês desejam ir comigo. Eu tenho mais filhos, e em meu útero, quem poderia tornar a seus maridos? Eu não tenho como oferecer a vocês aquilo que vocês vão precisar. Vocês precisam de um esposo, vocês precisam de uma família, eu não tenho como oferecer isso a vocês. Vocês vão voltar pelo quê? Olha que está em jogo aqui agora, né? E elas choraram, tudo. Voltem, minhas filhas, o verso seguinte. Vão, pois eu sou muito velha para casar com um homem e dar à luz filhos. Mesmo que eu dissesse a mim mesmo que ainda há esperança para mim, mesmo se eu casasse com um homem hoje, à noite, concebesse, ou mesmo se eu também desse à luz filhos, vocês esperariam por eles até que eles crescessem?
Por eles vocês ficariam constrangidos a não casarem com outro homem? Não, minhas filhas, pois minha situação é muito mais amarga que a de vocês, pois a mão do Eterno saiu contra mim. Elas ergueram sua voz e choraram de novo. Orpá então beijou sua sogra em despedida, né? Enquanto Ruth agarrou-se nela. Olha só, é interessante aqui, né? Ela fala, olha, a mão de Adonai saiu contra mim. O texto revela que ela tem a consciência de que aquilo foi um ato punitivo, disciplinar sobre ela, né? E não foi um dedo, foi a mão toda de Adonai sobre ela. Mas também a ideia de a mão toda significa que terminou. Aquela disciplina terminou ali, né? Porque foi a mão inteira e agora não tem mais dedos, vamos dizer assim, na mão, né? E aí a Orpá beija e vai embora. Então ela vai entrar, ela vai sumir da história, vamos dizer assim, né? E a Ruth agarrou-se, se pegou na Naomi e permaneceu ali. Olha que interessante. O beijo foi o sinal da despedida de Orpá ali, né? E aí ela volta para Moab e a gente não sabe exatamente o que aconteceu depois com a vida dela lá, né? Mas ela vai sair de cena, né? A Naomi, todo tempo chama elas de Benotai, né? de filhas. Ela trata com profundo amor, com profundo carinho, né? Agora olha a resposta de Ruth, né? Que é interessante aqui. Naomi então disse a Ruth: olha, tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, né? Ou seja, ela voltou à sua religião lá. Ela voltou ao povo dela e voltou aos seus deuses. Está chamando a atenção para Ruth. Retorna, segue tua cunhada. Ruth replicou: não me forces a te abandonar, a retornar e deixar de te acompanhar, pois para onde tu fores eu irei, aonde tu dormires eu dormirei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde tu morreres eu morrerei, ali serei enterrada. Que Adonai faça comigo assim, e até pior, se alguma coisa a não ser a morte me separar de ti. Olha que texto, esse texto aqui eu acho o mais forte, mais profundo aqui do texto de Ruth, né? Primeiro ela diz assim: não me forces, né? A expressão no hebraico tem vários sentidos, né? Que ela está usando aqui no hebraico, a expressão tifge, que significa golpear, bater, forçar, né? Praticamente empurrar. Ela fala: não me empurre, não me forces, ela diz. Não me golpeie, não bata em mim, porque você está batendo no meu coração, está batendo na minha alma. Porque onde tu fores, eu irei. Ou seja, o teu propósito, Naomi, é o mesmo meu. O teu propósito é voltar para o teu povo, voltar para Adonai, para a tua terra santa. O meu propósito também é voltar para o teu povo, voltar para o teu Adonai, voltar para a tua terra santa, porque eles são o meu povo e o meu Deus. Ela está dizendo no texto. Tua fé é a minha fé, a tua religião é a minha religião, a tua Torá é a minha Torá. Onde dormires, ou seja, lá na terra de Israel, é lá que eu vou dormir. É lá que eu vou repousar. É lá que eu vou morrer. Porque de agora em diante, Israel é a minha terra. Adonai é o meu Deus. E a tua Torá é a minha Torá. É isso que ela está falando aqui, gente. É o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E onde teu povo estiver, eu aceito o teu Deus, eu aceito a Torá, aceito tudo. Porque eu sei que é a verdade. Eu não quero voltar para deuses nenhum lá de Moab, porque eles não são deuses. Eu quero ir na direção do Deus verdadeiro. É isso que ela vai fazer, né? Do Deus Errat. Deus um. Só existe um Deus. Ela diz: eu prefiro morrer, então, né? Que Adonai faça o que ele quiser sobre mim, aumente muito essa pena, essa punição, se só a morte me separar de ti, de Adonai, de Israel, né? Ela insistiu, amitset, lá em hebraico, né? É uma persistência de coração, de alma, está lá em hebraico, né? E aí, Naomi viu que Ruth insistia em ir com ela, assim ela parou de falar com ela, né, sobre esse assunto. E ambas foram andando até que chegaram a Betleém. Quando elas chegaram a Betleém, toda a cidade estava empolvorosa por causa delas e disseram: esta é Naomi? Essa é aquela que é agradável a Deus? Eles olharam e ficaram chocados com
como elas viram, né? E eles chegaram justamente na contagem do Homer, né? Ou seja, naquele período de Pêssah, da Páscoa, em que começa a contagem do Homer, da cevada, até a chegada de Shavuot, né? A chegada das primícias, né? da colheita lá. Então vejam que eles justamente chegaram no período da colheita da cevada. Isso tudo está entrelaçado, né? Mas o mais importante aqui é que ela tomou a mesma decisão que Abraão, né? que Abraão. Por quê? Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim: sai por ti mesmo da terra que tu estás e vai para a terra que eu te mostrarei. Lech Lehem. Né? E aqui a mesma coisa acontece com Ruth. Ela sai por ela mesma da terra dela e vai para a terra que ela vai conhecer, que é Israel. A mesma coisa que aconteceu com Abraão aconteceu com Ruth, a mesma decisão. Abraão foi pela fé, saiu de Ur e foi para Israel. Ruth saiu de Moab e foi para Israel. Abraão foi imbuído da consciência de que Adonai é Deus e que Israel é a terra prometida. E Ruth foi com a mesma, imbuída da mesma ideia: Adonai é Deus e Israel é a terra prometida, foi para lá. Isso é conversão. E aí ela se torna praticamente ali, embora ela seja uma moabita, ela se torna uma judia de coração, de alma. E isso, se Abraão é o pai de Israel, porque é o pai pela fé, né, pela sua fé em Adonai, Ruth vai ser a progenitora, vamos dizer assim, a família da onde vem o Messias. Isso é tudo muito ligado. E em Betlehem, em Belém de Efrata, onde o profeta diz: de ti sairá o príncipe, né, que há de governar o meu povo. E sai justamente de Ruth, porque ela tomou a mesma decisão. Vejam que Orpá tomou uma decisão de voltar aos seus deuses, mas Ruth disse: não, Adonai é o meu Deus, Israel é a minha terra, o povo judeu é o meu povo daqui para frente. Lech Lehem, a mesma decisão de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, diz: sai por ti mesmo, ou seja, tenha certeza, convicção, fé de que tu está saindo de Ur, não porque só eu estou te ordenando, mas porque tu tenha consciência, pela fé, de que eu estou te dando algo muito maior. E aí Ruth também toma a mesma decisão, esse mesmo Lech Lehem, ela sai por ela mesma. Então é uma história muito linda, muito linda. E ela entra para a história, né? Enquanto a outra some, ela entra para a história como aquela de onde virá o Messias. Virá Davi, né? O rei, o maior rei de Israel até então. Isso é maravilhoso, né? Como as escrituras nos revelam essa história tão linda, né? Escrita por Samuel, né? Samuel quem escreveu o livro de Ruth. Eu espero que você tenha mergulhado mais na Torá, tenha se apaixonado mais pela Torá e conheça mais sobre Ruth, que foi o meu objetivo, o meu propósito aqui. Que Adonai te abençoe e te conduza em felicidade e em bênçãos sem fim. Até mais!